Bom dia, Igreja de Angola. Meu coração está com vocês durante essa conferência. Eu sei que mesmo estando longe e numa forma mais virtual, a unção de Deus ainda está presente conosco e a palavra nunca é parada. Penetra até a divisão da alma e do espírito, aquela espada de dois gumes que faz o seu efeito. Minha oração hoje, que a palavra que eu vou transmitir a vocês, vão encontrar aquela terra boa, em que vocês podem produzir fruto para o reino. Hoje eu vou abordar um tema que para mim é tão importante, é acerca da lealdade. Estou neste momento numa igreja no sul da Alemanha, e estou a gerar a liderança dessa igreja, os pastores com uma provável divisão, ainda não aconteceu, mas tem todos os sintomas negativos que podia acontecer. Então, esse ensino que eu tenho preparado para vocês é algo que eu, ao longo do meu ministério, tenho visto isso vezes por vezes, em países diferentes. Não é somente de uma determinada área de influência, mas eu acho que é numa forma geral, porque o inimigo tem uma certa metodologia, uma certa forma de agir que é repetido porque funciona. E nós temos que ficar atentos, nós não podemos andar na ignorância, nós temos que ficar atentos como que ele atua, como que ele atrapalha a igreja e divide a igreja. Divisão, nós temos que dizer logo do princípio, não é a vontade de Deus. Eu sei que muita gente hoje em dia pensa que a multiplicação da igreja é através da divisão. E infelizmente muitas igrejas começaram bem, mas deixe-me somente dizer, nós vamos terminar tal como nós começamos. Se nós começamos em divisão, nós vamos terminar em divisão. Aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Por isso, irmãos, nós temos que ser muito conscientes daquilo que é escrito na Bíblia e a padrão bíblica, e não seguir aquele padrão que muita gente faz na promoção do seu próprio ministério. Lealdade é uma qualidade de Deus, porque Deus é fiel. Deus é fiel à sua palavra, Ele é leal, aquilo que Ele diz vai acontecer. Às vezes nós queremos que Deus seja diferente do que nós, mas Deus espera que nós vamos seguir os cuidados dEle, que nós vamos ser leais como Ele é leal, que nós vamos ser fiéis como que Ele é fiel. Por isso Ele nos deu o Espírito Santo, para que nós podemos andar no mesmo sentido, no mesmo parecer e ter a qualidade do reino que é superior daquilo que existe no mundo. Porque Deus é fiel à sua palavra. Deus quer que nós também obedecemos a sua palavra e ser fiel. Ninguém acorda um dia desleal. Ninguém acorda de um dia com um coração assim de traição. Ninguém de um dia para o outro é mudado assim contra a sua própria liderança ou que sente que tem que dividir a igreja. Ninguém. Aquilo é desenvolvido lentamente, progressivamente, numa forma tão subtil que as pessoas que estão envolvidas acham que têm razão e está a fazer a vontade de Deus. Por isso, nós temos que analisar bem como essa praga que existe no mundo não contamina a igreja e principalmente a cada um de nós. Então, eu estou a falar com pastores. Estou a falar com líderes, estou a falar com pessoas que estão a congregar, que estão ali e que sentem que Deus tem algo para a sua vida. Eu estou a falar com vocês, porque cada um de nós temos um ministério, temos uma função, temos dons espirituais. Deus tem escolheu-nos para ser algo tremendo, para fazer coisas grandes. E a primeira etapa deste desenvolvimento, da deslealdade, é quando nós cultivamos um espírito independente. Um espírito independente é baseado numa certa consciência que nós temos algo para dar ao reino.
que nós somos chamados por Deus, que não é mau. Não é mau, mas quando nós começamos a promover mais o nosso próprio ministério, em vez dos objetivos do reino, é quando aquela primeira semente começa a encontrar terra na nossa própria vida. Esse espírito independente é aquela primeira etapa, aquela busca do seu próprio interesse. Em Filipenses 2, 20 a 21, diz que eu não tenho ninguém que, como eu, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Essa é forte. Paulo estava a dizer que ele tem uma pessoa que é fiel, que é leal, que não tem interesse em promover a si mesmo, mas tem o interesse em ajudar as pessoas. Então ele enviou esse discípulo para a igreja em Macedônia. Ele enviou sabendo que ele pode confiar, que ele não vai usar aquela oportunidade para promover a si mesmo, mas ele vai servir o propósito do reino e amar as pessoas com quem que ele foi enviado. Nós temos que amar mais a igreja do que o nosso próprio ministério. Nós temos que saber que nós temos que ser servos como líderes e não ditadores. Nós estamos ali para ser estrela entre as multidões, mas nós estamos ali para ser desconhecidos, servos, para que o Senhor seja levantado como estrela de manhã. A segunda etapa é a própria ambição. Essa em que nós promovemos a nós mesmos. Nós começamos a ter visões e profecias e sonhos e nós queremos ser ouvidos, nós queremos que o próprio pastor nos ouçam, que nós temos uma palavra, um conselho para a nossa própria liderança. E nós estamos assim tão prontos para compartilhar tudo que nós temos recebido. Agora, essa área aqui não é mau. Mas quando nós começamos a pensar demasiado sobre nós mesmos, nós começamos a colocar as nossas ideias numa certa patamar acima das ideias e visão da igreja. É como que nós temos revelação específica e especial para a igreja. E essa ambição começa a nos enganar. E nós precisamos de um certo discipulado no meio, em que o próprio pastor, ou nosso líder, o discipulador, o mentor, não seja qual for o termo que nós usamos, que também tem acesso à nossa vida para nos corrigir. A ambição, no sentido certo, é aquele motor, aquela energia atrás do ministério. Mas se não for controlado, pode criar outras ramificações e a base da terceira etapa, que é o orgulho espiritual. Orgulho espiritual é quando nós queremos mais reconhecimento, títulos, e estima e posições do que qualquer outra coisa. Nós procuramos pessoas que vão nos ungir, e mesmo se não for dentro da igreja local, nós vamos para uma conferência, vamos ficar assim ao lado das pessoas que nós estimamos como mais importante, tentando ter a sua atenção e ser aprovado por eles. Então, a procura de que alguém vai ungir. Eu tive essa experiência com uma líder da nossa igreja. Nós achamos que ela ainda não estava pronta para ser consagrada, então ela foi para uma conferência numa outra igreja e recebeu aquela unção, aquela imposição das mãos,
E infelizmente, quando ela voltou à nossa igreja, ela já tinha aquele orgulho já estabelecido nela em que ela não podia ser corrigida mais, porque agora ela é assim, ela foi consagrada assim, e depois, enfim, levou um grupo com ela e começou outra igreja. Aqui também, a mesma situação está a acontecer com um cunhado, né, um genro do pastor, em que essa pessoa está a sentir que ele é a pessoa escolhida para ser herdeiro no ministério. Então ele procura, né, posições, ele procura até documentos que diz que ele é assim, ele sabe. Ele quer provas do seu valor, porque uma pessoa que tem orgulho espiritual não serve mais, só quer ser líder, só quer ter quer ficar na primeira fila, quer estar ao lado, e muitas pessoas começam a mudar o seu comportamento, o seu vestuário, faz tudo, até o tom de voz e tudo, para mostrar que agora és maior do que as outras. Nós temos que entender que no reino de Deus, o mais humilde é o mais importante. O servo é exaltado. No mundo não é assim. O mundo, e a Bíblia diz, os gentios dominam sobre os outros. Eles querem somente aquele status, aquela posição, aquele título. Mas no reino de Deus não é assim. Quando se manifesta orgulho espiritual, a liderança reconhece, talvez mais cedo, né, do que a própria pessoa. Porque o orgulho nos engana e nós achamos que nós estamos certos e os outros não. Os outros não estão assim com esse discernimento espiritual para reconhecer o valor que a pessoa tem. Então, esse orgulho espiritual requer uma certa disciplina. E o pastor pode dizer àquela pessoa que tem aquela ambição, aquele orgulho acrescido na vida dele, senta aqui e aprenda, vamos usar outras pessoas, não é teu tempo, essa ideia é uma boa ideia, mas não é para agora. E quando começa a ser corrigido, quando começa a sentir posto de lado, aquela quarta etapa se manifesta, e essa é a ofensa. Em que a pessoa sente que não foi bem entendido, que as suas grandes ideias não foram aceitas, então logo começa a guardar aquele ressentimento. E com ressentimento, porque cada ofensa leva com ela engano. E aquela ofensa começa de criar argumentações ou justificações em que o líder não está a perceber, não está a entender, foi enganado, não tem discernimento e começa a julgar a própria liderança sobre a vida dele. Irmãos, liderança é para a nossa proteção. Não é para nos oprimir, não é para nos limitar, é para nos promover, é para guardar o dom de Deus que Deus colocou em nós. É algo positivo. Mas quando aquela pessoa com esse espírito independente que cultiva aquela ambição e aquele orgulho espiritual for corrigido, fica logo ofendido. E com essa ofensa, para manter uma certa bem-estar, né? Para manter o seu orgulho, porque o orgulho foi ferido. Né? Então, para manter aquele orgulho, aquela posição, começa com autojustificação. E essa é a etapa 5. Autojustificação, em que nós justificamos ou guardamos ou protegemos as nossas ideias, a nossa unção, a nossa chamada, o nosso ministério, tudo é acerca de nós e sentimos que fomos atacados pessoalmente, agora nós temos que nos defender pessoalmente. Então é a autojustificação. Nós, em fazer isso, questionamos
pessoas começam a questionar a própria liderança, os motivos. Ele é inseguro, ele tem ciúmes de mim, ele tem medo que eu vou ser maior do que ele. Começa a questionar motivos e justificar a sua própria posição, tentando encontrar áreas fracas no ministério. Começa a pôr uma lupa sobre tudo que a pessoa diz e a pessoa faz, tentando encontrar uma justificação de ser oposto ou ser contra o próprio pastor. Com essa justificação e sentir marginalizado, não é? Outras pessoas percebem também. Então ele começa de uma certa auto-isolação. Ele chega tarde, senta lá atrás, mesmo quando ele tem que fazer uma certa responsabilidade na igreja, coisa assim, ele não faz com muita alegria, com muito empenho, sempre pensando que não é aquilo que ele foi chamado, não é aquilo que ele devia fazer, porque o pastor ainda não reconheceu o seu valor. Então fica ali, ele isola a si mesmo. A Bíblia diz em Provérbios 18:1, quem que busca a sua própria satisfação, isola a si mesmo. Né? Então, quem que isola, busca, né, os seus próprios interesses. Isolamento não é um remédio. Quando nós somos ofendidos, nós precisamos ser sarados, nós precisamos perdoar e ser restaurados. Da forma saudável, uma forma bíblica. Mas essa ofensa já começa a trabalhar na sua vida. Ele começa a não sentir parte. Ele fala acerca da igreja no terceira pessoa. Eles são assim. Eles não têm amor. Eles não têm discernimento. Eles não conhecem o Espírito Santo. Né? Então começa mesmo em conversas, mostra que não faz parte mais. Está mais de lado, olhando para dentro, julgando a igreja e a liderança. Com essa etapa sexta de isolamento, a pessoa entra numa outra fase, que é a competição, essa é número 7. Aquilo que Deus diz é que quando nós fazemos algo, nós temos que considerar a nós mesmos inferior dos outros. Porque Deus quer que nós honramos uns aos outros. E honra é quando consideramos as pessoas mais importantes. Mas a competição é tentar dizer, né, continuamente, mas eu faço melhor, mas eu sei mais. Né? Então, se alguém está a liderar louvor, critica a forma que ele lidera, pensando que eu posso fazer melhor. Eu sou mais ungido nesta área. Se alguém está a orar e diz, ele não sabe nada, ele não é ungido, ele não devia estar ali. Então, aquela competição é visto por comparações. Comparando aquilo que os outros estão a fazer. E depois, com isso, culpa o pastor. Ele está a colocar as pessoas erradas nas posições importantes. Ele não tem discernimento. Porque a pessoa está ferida, porque a pessoa própria pensa que ele foi marginalizado, porque ele tem essa chamada, porque ele devia ser reconhecido nesta forma do outro. Então aquela competição começa a separar pessoas dele e justificar a sua própria rebelião. Mas estando ali isolando não é suficiente. Só estando nesta base, porque ele precisa de aliados, ele precisa de outras pessoas que vão dizer, não, tem razão. E essa é a oitava etapa do desenvolvimento da deslealdade. É quando começa a reunir outras pessoas descontentes. Nós podemos ver esse padrão na própria história de Satanás. Satanás foi criado com querubim perfeito,
cheio de sabedoria. Então não podemos pensar que ele tinha maldade nele quando ele foi criado. Ele era um anjo, um querubim, assim, um dos principais no todo o reino de Deus. E ele era aquele querubim de guarda, não é? Estava ali sempre ouvindo os conselhos de Deus, sabendo tudo que está no coração de Deus. Mas houve algo que ele não concordou. A Bíblia diz que ele era perfeito em todos os seus caminhos, até iniquidade foi achada nele. Aquela palavra iniquidade é a mesma palavra de teimosia que nós encontramos em 1 Samuel 15, 23. Aquela palavra teimosia em que ele não podia mudar a sua própria posição. Alguma coisa que ele não concordou, que Deus queria fazer. Porque ele estava ali com aquele anjo de guarda, com as suas asas acima do trono de Deus. Nós temos essa imagem na Arca da Aliança. Ele estava ali, o nome dele era Lúcifer, ele era aquela estrela de manhã, aquela luz da manhã. Ele não tinha maldade, ele não tinha interesse em fazer mal e tudo. Só não concordou. E não largou o seu descontentamento. E a Bíblia diz em Ezequiel 28, quando descreve todo esse processo e como que ele caiu do céu, como que ele pecou. Diz que ele aumentou o seu comércio. E quando nós falamos sobre comércio, aquela palavra no original, no hebraico, é a mesma palavra que é traduzido em Levíticos 19, 16 e Provérbios 20, 19, que fala de caluniador, fala do tartalador, né? A Bíblia diz aí, mas na multiplicação do seu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Pecado era consequência de não largar desta ofensa, deste desacordo. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência. Então, e essa palavra comércio, ele estava a vender alguma coisa, ele estava a promover ou vender o seu ponto de vista em que ele tinha uma certa ofensa. Então ele foi de anjo a anjo, tentando convencer cada anjo do seu lado, aquilo que ele estava a pensar. Eu estava a tentar imaginar esse cenário. Eu estava a tentar a ver realmente o que estava a acontecer naquele momento. Eu tinha de dar aquele benefício da dúvida a Lúcifer, porque Lúcifer foi criado de uma forma perfeita. Ele talvez pensava que estava a fazer o seu trabalho, estava a tentar a guardar e ajudar Deus de não fazer aquilo que ele estava planeado fazer. E quando eu estava a pensar, o que era isso? Qual era o ponto de discórdia? Talvez a única coisa que nós encontramos na Bíblia que aconteceu durante aquele tempo foi em Gênesis 1:28, quando Deus diz: façamos homem na nossa própria imagem. Aquele plano de criar um homem inferior dos anjos, mas dar autoridade sobre toda a sua criação. Dar um domínio, dar uma certa responsabilidade muito superior do que os anjos tinham recebido. Lúcifer, com certeza, com um nível de sabedoria que ele tinha, ele chegou àquela conclusão: Deus, esse não vai funcionar. O homem não é capaz de fazer um trabalho tão importante. Ele vai falhar. Não faz isso, Deus. Mas Deus disse: não, confia em mim, eu sei que eu estou fazendo. Mas ele não conseguiu largar esse lado, essa oposição, esse nível de sabedoria, porque a sabedoria de Deus é acima da sabedoria dos anjos.
Ele sabia, ele tinha um plano, desde a fundação do templo, a Bíblia diz, ele tinha um plano. Mas ele foi, e neste contexto, ele foi, aumentou o seu comércio. Então ele começou a falar com os outros anjos sobre, né, aquela opinião dele. Essa não vai acontecer. Deus está errado. Ele está a fazer o mal. Ele está a fazer uma coisa que não vai funcionar. Nós temos que ajudar ele. Nós temos que, em grupo, dizer, não faz isso. A Bíblia diz que 1/3 dos anjos compraram aquele desacordo. Entraram no mesmo parecer, no mesmo sentimento de Lucifer. E com essa, cada vez que falava, ficava mais irritada, mais zangada, mais, como a Bíblia diz aqui, mais violento, mais convencido que estava certo. Mais um anjo diz, não, tem razão, Lucifer tem razão. Então, mais que recebeu o apoio dos outros descontentes, né? Aquilo aumentou aquele sentido de justificação. Então, a Bíblia, como a Bíblia diz aqui, e por causa disso, ele pecou. E essa reunir as descontentes é aquela 8ª etapa de deslealdade, em que começa a ter reuniões à parte, começa a ter reuniões de oração, vamos orar pelo pastor, o pastor não está bem, a igreja não está bem, vamos orar, vamos jejuar, essa está a acontecer, outras coisas estão a acontecer. E a 9ª etapa é que a acusação torna-se o foco das conversas entre os descontentes. Provas para mostrar que o pastor tem favoritos, o pastor está a fazer isso só porque a sua família, o seu filho, então pronto. E começa a focar em áreas que até não têm importância. Só para criar aquele argumento mais forte contra a lealdade e justificar a divisão. Com essa acumulação de acusações, aquele grupo torna-se a base da sua revolta, rebelião. E depois, logo a seguir, vem a deslealdade. Deslealdade é quando as pessoas nunca mais se sentem identificadas com a igreja. Essa deslealdade começa a transportar áreas assim que são alheias, áreas assim insignificantes, por dentro das conversas, acumulando uma lista de erros e problemas que a igreja ou os pastores têm. Essa deslealdade em que as pessoas não sentem parte. Eles começam a dizer, mas faço parte do corpo de Cristo. Eu faço parte da igreja de Jesus. Então a sua própria congregação não tem mais importância. E essa falsa teologia da igreja começa a fazer parte das suas conversas. Irmãos, eu sou pastor há 45 anos. Eu gostava de dizer que essa é somente teoria, que essa nunca pode acontecer na Igreja de Jesus. Mas infelizmente, na minha experiência, eu tenho visto isso vez após vez após vezes. Que as igrejas boas foram minados, foram divididos por pessoas com grandes qualidades, mas que deixaram aquela semente de deslealdade penetrar na sua vida e aquilo desenvolveu
para que no fim resultou em divisão. Dessa atitude de deslealdade, de desconexão, vem a murmuração. Aquela murmuração, por exemplo, em Provérbios 20, 19, onde encontramos isso, diz que o que anda tagarelando revela o segredo. Não te metes com o que lisonja com os seus lábios. Essa tagarelando, aquela murmuração, aquela caluniador que anda assim revelando os problemas, revelando as fraquezas, pensando que eu era braço direito, eu sei que era, eu ouvi o pastor dizer isso, eu sei que é verdade, porque eu era mesmo de dentro de todas essas decisões, eu sei. Então, aquelas murmurações, aquilo revelando os segredos, mas não são segredos assim, de coisas verdadeiras, são torcidos, são coisas mudadas pela própria ofensa. Aquele comércio é compartilhado, mas não é mais somente o pastor, agora envolve a visão da igreja. Eu não concordo com a visão da igreja, eu não concordo com a estratégia da igreja. E com essa murmuração, então as pessoas vão começar a receber conselho dos outros pastores que também não concordam com o pastor e a visão da igreja, para ter mais força e mais sentido que está certo, e está também junto um grupo que muita gente não concorda. E a pessoa se sente valorizada entre esse descontentamento. Quando tem aquele apoio de dentro e de fora, pelos outros pastores que também têm interesse em ver a derrota da igreja, né? E não concordam com a visão, ou alguma coisa, ou tem ciúmes, ou seja qual for aquilo que está para trás. Mas quando essas pessoas têm aquele sentido de apoio, seja do grupo de descontentes dentro da igreja, como de fora, com outros pastores e outras igrejas, e quando sente que agora eu não posso ficar, eu tenho que sair, nós temos que formar aquilo que é mesmo verdadeiro, nós temos uma unção, nós sabemos como fazer, e aquilo, né, divide a igreja, pessoas são magoadas, até famílias são divididas, situações, né, é mesmo a obra satânica, mas no mesmo tempo a pessoa sente que é de Deus. Incrível como esse engano funciona. Deus tem o antídoto, Deus tem o remédio para isso. É importante saber como essa podia acontecer. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, diz que como Eva, Paulo está a escrever e diz que eu tenho um certo receio, que tal como Eva foi enganada por Satanás, nós também podemos ser enganados. Depois ele começou a focar em vários enganos, né? De receber outro Jesus, né? Abraçar outro evangelho, receber outro espírito. Né? Então ele começou a descrever como que esse engano pode causar danos na igreja, mas, irmãos, é possível. É importante saber como é possível, mas também Deus tem um remédio. E esse remédio devia ser o nosso foco, o nosso desejo acima de tudo, para que o engano não nos apanhe. E esse remédio é encontrado em 1 Pedro 2,17, quando diz: honrai a todos. É um pequeno versículo, é um pequeno pensamento, mas é muito profundo. Porque não é somente honrar a quem merece, honrar quem é o líder, honrar quem tem um título qualquer, honrar não, diz que honrai a todos, que significa todos.
não é somente as pessoas que nós achamos que, né, devia ser honrado, ou que nós devemos ser honrados, mas para honrar a todos. Criar aquela atitude de servo, criar aquele sentimento em que nós achamos que os outros são melhores, em que nós estamos a servir o propósito de Deus. Se em servir é somente aplaudir, tudo bem. Se é pegar nas malas, é tudo bem. Se é limpar a casa de banho, tudo bem. Se é liderar o louvor, tudo bem. Se é pregar uma mensagem, amém. Mas sem distinção. Honrar a todos. E quando o nosso colega, nosso irmão, uma pessoa mais nova que nós, que não tem a experiência que nós temos, é usado, vamos dar glória a Deus. Porque honra reconhece que Deus não faz acepção das pessoas. Se Deus quer usar uma criança, vamos dizer, amém, Deus, usa essa criança. Se Deus quer usar uma senhora, aleluia, graças a Deus por essa senhora. Se Deus quer usar uma pessoa idosa, se Deus quer usar uma pessoa indota, pessoa que nem sabe ler, amém. Vamos reconhecer o que Deus está a fazer. Vamos apoiar o propósito de Deus. Vamos ser servos do reino de Deus e não buscar a nossa própria posição e ambição. Irmãos, essa mensagem é tão importante para nós em dias de hoje. Agora, eu tenho muita experiência e muitos anos. Eu espero que no futuro eu possa ver uma cultura de honra na igreja, em vez daquela cultura de competição e ambição. Aquilo cheira tão mal. Aquele orgulho, é terrível na liderança. Nós não somos galos, não somos aquelas, né, que temos que ser diferente e importante. Já acabou isso. É um tempo de andar como servos e ver o reino de Deus avançar. Essa que é permanente. As outras coisas, mesmo os ministérios que são autopromovidos e auto-ungidos e autoconsagrados e são iniciados por divisões e contendas e desacordos, tem o seu tempo. Porque Deus vai julgar isso. E tal como nós começamos, nós vamos terminar. É importante começar bem, mas também é importante terminar bem. Irmãos, e todos os meus amados em Angola, Deus vos abençoe ricamente. Eu quero orar para vocês. Pai Celestial, eu dou-te graças pela igreja angolana, a forma que a igreja tem crescido durante os anos, a forma que os líderes foram levantados, Senhor, com visão, com a tua unção, Senhor, com tantos talentos, Senhor, e capacidades. Usa poderosamente, Senhor. Usa Angola, Senhor, a igreja Angola, para tocar o resto do continente da África, para atingir os confins da terra, Pai. Oh, Senhor, cria, Senhor, aliança, Senhor, das pessoas humildes, Senhor, que procuram o teu reino acima do seu próprio ministério, que estão dispostos a servir uns aos outros e honrar a todos. Pai, usa, Senhor, e levanta esses homens e mulheres, Senhor. E dou-te graça, Senhor, que a tua palavra nunca volta para trás vazia, mas, Senhor, que tu vigias sobre a tua palavra para cumprir. O Espírito Santo faz isso. Com essa mensagem nós pedimos. Ajuda os que estão nesta fase inicial de deslealdade, para que eles possam parar em tempo, dobrar os seus joelhos perante o teu trono da graça, receber, Senhor, aquela mudança íntegra no seu coração, cura das suas emoções, e que o dom que tu tens dado não vai ser disputado, Senhor, mas vai crescer para o avanço do teu reino. Obrigado, Pai.
pela igreja em Angola, em nome de Jesus. Deus te abençoe ricamente.